Melhor trabalhar sendo dia, eis que a noite vem. Da sua saliva tomou, com terra na qual misturou. Aos olhos do cego estendeu a mão, fugindo-lhe a escuridão. Fez brilhar clara luz, novo dia. Quem ele era eu não sei, cumpriu meu maior desejo, e nem seu nome posso dizer, só sei que agora vejo. Quem ele era eu não sei, cumpriu meu maior desejo, e nem seu nome posso dizer, só sei que agora vejo. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encha os nossos corações de alegria por esse grande privilégio e bênção que recebemos. Éramos cegos, mas agora enxergamos. Ele abriu os olhos do nosso coração, nos mostrou a sua salvação e a sua vida. E hoje nós podemos estar aqui reunidos como irmãos para agradecer essa honra, para agradecer essa novidade que Ele traz para nós. Éramos cegos, mas agora nós podemos ver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele que é o amor de Deus, provado, consumado. Ele que é a mostra maior. Ele que é o próprio Deus conosco. Quando nós olhamos para Jesus, com os olhos do nosso coração, nós olhamos para a face do próprio amor. O amor que nos foi deixado através da Escritura Sagrada, em 1 João, no capítulo 4, eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia, nesse texto. 1 João, capítulo 4. Os versículos de 7 a 21. Nós temos uma palavra que traz para o nosso coração ânimo e esperança sobre o amor. Vamos nos colocar de pé para lermos alternadamente esse texto da palavra de Deus. 1 João 4, os versículos de 7 a 21. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo,
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Antes de nós cantarmos este hino, eu gostaria que nós nos saudássemos em amor, desejando uma boa semana a todos e a graça e a paz de Cristo Jesus a cada um de nós. Aquele que planta o amor no nosso coração é também aquele que inspira o nosso louvor. Nome que inspira o meu louvor. Vamos cantar todos juntos esse hino. Queiram se assentar, irmãos. Nós vamos abrir agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Os versículos de 25 a 37. Esse amor que nos é colocado como o bom depósito, esse amor que nos é colocado como o bom depósito, o tesouro precioso guardado em vasos de barro que somos nós, deve ser colocado em prática. Por isso Jesus, certo dia, contou essa parábola dizendo: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre,
Que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Quando nós oramos por aqueles que sofrem, quando nós intercedemos por aqueles que padecem, nós devemos nos lembrar que Jesus constantemente nos coloca como a resposta dessa oração. Quando eu oro por aquele que sofre, eu devo me lembrar que eu sou a resposta daquela oração, da minha própria oração, para aquele que sofre e padece. Se eu posso estender as minhas mãos, e o faço, então nisso eu provo um pouquinho, eu experimento um pouquinho desse grande amor que Deus tem por mim e pelo outro. Porque esse depósito que nos foi deixado para ser compartilhado. O amor que Deus tem por nós é tão grande que ele se derrama, que ele se espalha, ele transborda, e ele precisa atingir os que estão à nossa volta. Quando nós buscamos a Deus em oração, quando nós oramos pelos nossos queridos, pelos nossos amados irmãos que estão enfermos, enlutados, por aqueles que estão passando necessidade, nós devemos sempre nos lembrar que Deus espera que nós sejamos a resposta da nossa própria oração por eles. Portanto, ao nos lembrarmos agora e intercedermos por esses queridos, tenhamos também essa disposição, a disposição de amar, porque como vimos no texto de João e nessa parábola que Jesus conta, o amor é prático, o amor não é teórico, o amor não é um sentimento, o amor é uma escolha que fazemos. Nós escolhemos amar, nós praticamos o amor, e assim ele é proclamado, e assim ele é espalhado. Vamos orar por aqueles que nós sabemos que precisam da nossa oração, com a disposição de estender também as nossas mãos quando formos chamados para fazer isso. Oremos, intercedamos por aqueles que sofrem.
cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dá. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Deus querido, nós nesse momento queremos nos lembrar daqueles que sofrem, Pai. Queremos pedir que o amor que o Senhor derramou sobre as nossas vidas possa transbordar e que de alguma forma, ó Deus, Tu possas usar cada um de nós durante essa semana para suprir necessidade de alguém, para de fato sermos cristãos, estender a nossa mão e amar com alegria, amar como o Senhor nos amou, como o Senhor nos ensinou. Jesus querido, sê com aqueles que estão enfermos, falecendo no hospital, na cama, em casa. Sê com aqueles que sofrem, ó Deus, aqueles que perderam um ente querido. Sê com aquele que chora, com aquele que lamenta, que se angustia. Que Teu Espírito Santo possa consolar e colocar os nossos ombros próximos deles. Ó Deus, aquele que precisa de um emprego para sustentar a sua família, abre uma porta, Senhor. Acaba com essa angústia. Tu és aquele que abre todas as portas para nós. Tu sabes, ó Deus, as nossas necessidades. Tu jamais nos deixas. Por isso nós queremos renovar a nossa confiança no Teu amor. Esse amor que nós podemos viver diariamente. Obrigado, Senhor, porque nós podemos contar sempre com a Tua companhia doce e forte. E isso é o que nos traz forças para caminhar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos nos colocar de pé para louvar a Deus, mas antes, o proprietário do automóvel Civic, placa DXZ 4896, por favor, queira procurar os diáconos que estão ali à porta. Vamos nos colocar de pé. Ao Deus que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da sua glória. Ao Deus
Enquanto nós cantamos este terceiro cântico, aqueles que vieram preparados podem consagrar a Deus os seus dízimos e as suas ofertas, lembrando sempre que esse é uma honra e um dever dos membros dessa igreja. Você que nos visita, não se sinta constrangido, mas se quiser também ofertar na casa de Deus, sinta-se à vontade. Suas misericórdias
Podemos se assentar. Nós queremos convidar as crianças para que venham até aqui à frente. Os bebês de até 3 anos terão um recesso durante esse mês, mas as mamães e os papais que quiserem podem descer com os seus filhos lá até o berçário e ficar com eles por lá. As crianças de 3 a 6 anos terão o cultinho delas e o tema será Sem Diferenças. É a missionária Renata quem vai ministrar esse tema para as nossas crianças. E as crianças de 7 a 11 anos ouvirão sobre o que é o culto, com a Gabriela Sodré. Vamos vir até aqui à frente então. O diácono Marcelo vai também agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas que servirão para o avanço do reino de Deus na terra. Pai, queremos te agradecer pela vida dessas pessoas que aprenderam, através da transformação de seus corações, a amar. O Senhor transformou o coração de pedra, um coração de carne, coração que aprendeu a fazer a sua vontade, que aprendeu a construir o teu reino. Pela vida desses professores e desses teus servos que pregarão aqui, queremos te agradecer e te prestar graças. Eles são responsáveis por ensinar nossos pequenos no caminho que se deve andar desde da mais tenra idade. Queremos agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Sabemos que o nosso sustento e tudo aquilo que nós temos vem de Ti. Por isso, depositamos no Teu altar uma pequena parte. Aceita, por favor, que nós possamos aprender a usar da maneira mais correta e de acordo com a Tua vontade todos esses recursos. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nós nós começamos a comemorar hoje o dia do diácono. Vocês já podem ter percebido isso a primeira página do nosso boletim pastoral e também a saudação carinhosa que a nossa SAF sempre faz aos nossos diáconos. Os ministros da misericórdia, os ministros do socorro da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil preceitou assim, que o diácono é o oficial. Um oficial é aquele que serve, tem um ofício, e o ofício dele é servir. O oficial eleito para dedicar-se especificamente, dentre outras coisas, ao cuidado aos pobres, doentes e inválidos. Nós reformados fazemos isso porque temos uma rica herança, porque a palavra de Deus nos instrui a fazer assim, e porque Calvino, um dos que tem sido um dos nossos mestres das Escrituras, da vontade de Deus, ele mesmo foi exemplo de alguém que valorizou esse ofício em Genebra. Provavelmente a principal contribuição teológica de João Calvino ao entendimento reformado do bem-estar social é aquela encontrada nas suas ideias acerca do diaconato. Você, presbiteriano, precisa estudar isso. Você pode entrar lá no site do Mackenzie, do Instituto Alden Jumper, e você vai encontrar ali um excelente texto do reverendo Alderi Matos, não é meu parente não, e ele é o historiador oficial da igreja, e ele tem ali um texto específico sobre isso. Calvino, ele tinha o ofício de diácono em alta consideração, e é interessante que em Genebra, os diáconos eram oficiais públicos da igreja, responsáveis pela assistência ao pobre, e ele insistiu que os mesmos fossem versados também na fé cristã, uma vez que no decurso do seu ministério, eles muitas vezes teriam de oferecer conselhos e conforto espiritual.
Vocês já acompanharam algum dos diáconos da igreja numa visita assim para socorrer alguém? É assim que eles agem, levam o auxílio material, levam o socorro material, mas eles também levam a fé cristã, o consolo da palavra de Deus. Na realidade, os diáconos na Genebra de Calvino, eles devem ter sido peritos no que hoje nós denominamos de serviço social, bem como em assistência pastoral àqueles que sofriam. Nós precisamos realmente apoiar esse ministério da nossa igreja, porque ele é muito importante. Os textos que já lemos hoje, e nós vamos voltar a um deles, o de Lucas capítulo 10, nos inspiram a isso, nos exortam a isso, nos motivam a isso. E é refletindo novamente nessa parábola do bom samaritano que nós queremos chamar toda a igreja, porque é assim que Jesus faz, para a estrada de Jericó. Mas essa estrada é perigosa, ela traz riscos. Para caminhar nessa estrada, nós temos que ter olhos diferentes. Para caminhar nessa estrada, nós temos que ter um coração compassivo. Para caminhar nessa estrada, nós mesmos temos que nos reconhecer como aqueles que estavam muitas vezes, como aquele homem ferido, na margem da estrada precisando de socorro, precisando de ajuda. Quando a igreja é chamada para caminhar também na estrada de Jericó, ela é chamada para se oferecer em amor por aqueles que sofrem, por aqueles que estão passando por esta vida, precisam do consolo, precisam da ajuda. Então eu gostaria de te convidar nessa noite a comigo nós caminharmos por essa estrada. A caminho de Jerusalém, Jesus foi inquirido por um estudioso das Escrituras Sagradas, chamado um perito na lei, um escriba. Mas ele inquere Jesus não por ignorância. Lucas diz que aquele homem queria testar Jesus. Na verdade, queria pôr à prova Jesus para pegá-lo em alguma armadilha. O que fazer para herdar a vida eterna? É a pergunta que aquele perito, entendido da lei, faz a Jesus Cristo. Uma pergunta até comum nos evangelhos, nós vamos ver em outros lugares do evangelho, algumas pessoas perguntando a Jesus o que fazer para herdar a vida eterna. Mas aquele homem chama Jesus também de mestre. Eu particularmente acho que por ironia, não por total reconhecimento, tendo em vista a sua motivação, que era de testar, de provar a Jesus Cristo. Nós vemos por todo o Evangelho a hostilidade dos fariseus, dos escribas contra o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, como fazia comumente, ele responde aquela pergunta daquele mestre, daquele perito na lei, com uma outra pergunta, que está aí no versículo 26. O que está escrito na lei? O que está escrito na lei? Você não é um perito da lei, né? Então vamos lá. O que está escrito na lei? Ao contrário dele, Jesus não faz essa pergunta com ironia, ele não faz essa pergunta tentando desmascará-lo. A pergunta de Jesus, como nós vamos ver, é para levar aquele homem a ter um conhecimento perfeito da vontade de Deus, da lei de Deus. Agora, a resposta que aquele perito da lei deveria dar à pergunta de Jesus, talvez demoraria muito. Talvez ele teria que gastar uma semana mais ou menos, recitando todos os regulamentos da lei de Moisés, ou fazer um resumo deles, que parece ter sido algo comum também naqueles dias, e que os mestres, os especialistas na lei, os rabis, eles tinham esse resumo bem claro nas suas mentes. Ele era de conhecimento geral, que o código moral completo,
ele podia ser resumido em 2 mandamentos básicos ligados pela palavra amor. Amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Foi essa a resposta que aquele inquiridor da lei deu. Jesus então lhe disse o seguinte: olha, corretíssimo, parabéns, nota 10, faça isso e você viverá. Com essa resposta, Jesus estava querendo dizer mais ou menos para aquele homem, está querendo dizer para nós que talvez estamos entrando nessa história e entrando nessas perguntas. Você ama a Deus assim? Com todo o seu entendimento, com toda a sua força, de toda a sua alma? Você ama a Deus assim? Você satisfaz as necessidades de seus semelhantes como você satisfaz as suas próprias necessidades ou procura satisfazê-las? Se você pode oferecer a Deus uma vida assim, certamente você merece a vida eterna. Vocês estão entendendo o que Jesus está fazendo com esse homem? Ele está tentando mostrar para ele que esse padrão, ele é inatingível. E esta é exatamente a lição de Jesus, pois estava apresentando para ele uma justiça perfeita que a lei exigia, pois queria que ele entendesse a sua total incapacidade de cumpri-la, como Deus quer que nós entendamos também. Jesus quer que nós entendamos a nossa total incapacidade de cumprir a perfeita lei moral de Deus que Ele exige. Ou seja, Ele queria convencer aquele homem, como Ele quer convencer a nós também, do nosso pecado, da nossa impossibilidade de nos salvarmos a nós mesmos. E Ele usa contra aquele homem a mesma lei que ele conhecia tão bem. O que Jesus repetidamente faz nos evangelhos é isto: somente quando nós enxergamos de verdade o amor exigido na lei de Deus, é que estaremos dispostos e capacitados a receber o amor que Deus nos oferece em seu evangelho da salvação gratuita por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, ele estava incitando ou incentivando aquele homem a buscar a graça de Deus. E é isso que Jesus faz conosco também. Ele nos incentiva, ele nos exorta a buscarmos a graça de Deus. Imagina como ficou aquele doutor, né? Ele ficou completamente no chão com aquela resposta. Então o que ele faz? Ele quer justificar-se. Aí no versículo 29, Lucas relata isto. Ele quis justificar-se, ou seja, a primeira tentativa de Jesus não foi suficiente para derrubar aquele projeto daquele homem de se auto-justificar, de autojustificação. Então, ele questiona: e quem, então, é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Nós precisamos entender por que ele fez essa pergunta. E ele fez essa pergunta porque o mundo circular em que um judeu vivia era mais ou menos assim. O centro era ele mesmo. Depois ele estava cercado por seus parentes mais próximos. Depois pelos outros parentes. E finalmente pelo círculo daqueles que proclamavam descendência judaica e que se tinham convertido ao judaísmo. Na visão de um judeu, esse era o círculo que ele chamava dos seus próximos. Ou seja, a palavra próximo tinha um significado de reciprocidade para um judeu. Ele é meu irmão,
eu sou irmão dele. Mas trata-se de um círculo de egoísmo e de etnocentrismo, assim como Jonas, quando foi chamado por Deus para pregar em Nínive, a capital da nação opressora de Israel. Conhece a história de Jonas, né? Deus mandou ele para um lugar e vai para outro. Ele aprende algumas lições naquela caminhada e vai pregar e prega pisando o pé e dizendo: vocês vão ser condenados, Deus vai mandar o juízo. Aí Deus não manda, ele fica lá no monte esperando para ver se Deus mudasse de ideia. Deus dá uma lição muito séria, nem severa ali para ele, e diz para Jonas mais ou menos assim: se você está preocupado com planta, vai plantar batata, porque eu estou preocupado com gente, e eu vim salvar gente. A cabeça do judeu muitas vezes funcionava assim. Mas ele precisava compreender que nos dias de Jesus havia em Israel um grande número de não-judeus. Os samaritanos, por exemplo, eles estavam no meio, dividindo os judeus do norte e do sul. As forças de ocupação romana estavam por toda parte. Visitantes helenistas visitavam Jerusalém regularmente. Israel funcionava como uma ponte entre as nações. E diariamente, um judeu esbarrava em um estrangeiro. Mas eles não faziam parte daquele círculo de pessoas próximas a ele. É interessante que o doutor da lei não via, talvez, na ótica dele, qualquer problema em relação ao primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Ele não via nenhum problema em relação a isso. Mas o amor a Deus não podia ser desvinculado do segundo mandamento, de amar ao próximo como a si mesmo. Ele esperava então que Jesus delimitasse, que ele definisse os limites de quem seria o seu próximo. Porém, Jesus se recusou a responder diretamente esta pergunta, e em vez disso, aplicou o princípio daquilo que nós chamamos de lei áurea. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. E aí, o que ele faz? Ele conta a história do bom samaritano. E como é essa história? Essa história que nós estamos convidados a entrar nela, a caminhar por ela, principalmente pela estrada de Jericó. E é isso que Jesus faz. A estrada para Jericó é o cenário desta parábola. E essa estrada, ela é íngreme, ela é perigosa, na verdade, tão perigosa, que as pessoas chamavam aquela estrada de Via Sangrenta, uma espécie de Baixada Fluminense. Eu que sou lá da Baixada Fluminense. Aonde você se acostumou tanto com as mortes, com os assassinatos, com os crimes, que você passa por um corpo estendido e você nem mais tem qualquer sentimento ou sensibilidade, ou acostumou-se tanto a isso. Naquela época, viajar pela estrada de Jericó era como atravessar um beco escuro na pior região de uma cidade moderna, exceto pelo fato de ficar muitos quilômetros, 27 quilômetros, de qualquer rua iluminada. Eu te falei que essa estrada é perigosa. Nesse beco escuro, um homem, presumivelmente judeu, foi vítima de um problema social, o crime. Ele caiu na mão de assaltantes que o roubaram e depois o espancaram, foram embora, deixando quase morto na beira do caminho. Está aí no versículo 30. Jesus continua contando a história e diz que um sacerdote e depois um levita, o levita era um dos ajudantes dos sacerdotes no templo, desceram pelo mesmo caminho. Talvez o sacerdote montado num burrico.
e o levita talvez a pé. Os sacerdotes eram uma classe muito rica naquela época. Os dois eram pessoas que deveriam ter parado e ajudado, pois o ferido era um irmão na fé. No entanto, eles passaram de longe, talvez achando extremamente perigoso parar em uma estrada isolada, em uma região infestada de assaltantes, ou talvez por questões religiosas, por questões rituais. Eles estavam vindo do templo, eles ofereceram serviço, eles se purificaram. Eles poderiam se tornar impuros por tocarem um cadáver, e isso lhes daria uma tremenda dor de cabeça, além de custar muito caro para eles, por causa dos sacrifícios que eles teriam que oferecer para se purificar, e ficar muito tempo lá na quarentena, porque estavam impuros. Então, o que Jesus introduz nessa história? Que nós chamamos de parábola, mas como era de conhecimento que aquela estrada era perigosa, talvez poderia Jesus estar narrando até um acontecimento semelhante a esse. E Jesus usa para ilustrar o seu ensino. Então ele diz que um samaritano, odiado pelos judeus, que os consideravam heréticos e mestiços, apareceu no caminho. Dizem que as autoridades religiosas, os judeus, eles oravam todo dia, agradecendo a Deus por eles não terem nascido mulher e nem um samaritano. Eles agradeciam todo dia isso a Deus, para verem o ódio, o preconceito que eles tinham para com os samaritanos. Mas esse samaritano, que Jesus coloca como herói dessa história, ele se encheu de compaixão pelo homem caído. Ele olhou a situação, e ele não ficou só no olhar, ele se aproxima, e o seu coração se enche de compaixão, e ele se ofereceu para ajudar, mesmo arriscando a sua vida. Ele deu os primeiros socorros ao ferido, usando azeite e óleo. Depois levou aquele homem para uma hospedaria, onde pagou o dono da hospedaria antecipadamente para cuidar daquele judeu machucado até que ele se recuperasse totalmente. E a despesa foi grande, foram 2 moedas de pratas, ou denários, que correspondia ao salário de 2 dias de um trabalhador braçal, um valor suficiente para vários dias naquela hospedagem. E ele disse ainda: eu vou voltar, e se alguma coisa mais eu lhe dever, eu lhe pagarei. O que Jesus estava querendo com esta história? Jesus estava respondendo de forma ousada as seguintes perguntas: o que significa amar o meu próximo? Qual a definição de amor? E em sua resposta, Jesus descreve um homem preenchendo as necessidades materiais, as necessidades físicas e as necessidades econômicas de um estranho para ele. Jesus explicou que amar significa envolver-se de maneira sacrificial com os vulneráveis. E essa é uma palavra importante para você fazer uma pesquisa e conhecer quem são os vulneráveis da sua região, da sua cidade, do seu país ou de um país que você quer pesquisar. O mapa da vulnerabilidade. Se você entrar no site da Prefeitura de Campinas, você vai encontrar um excelente trabalho feito pela Secretaria de Assistência Social, onde até pouco tempo estava o reverendo Gesiel. E ele participou também dessa pesquisa. E você vai encontrar ali o mapa da vulnerabilidade de Campinas. Campinas é uma cidade realmente muito abençoada, mas nós temos pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade. E nós temos serviços que são oferecidos
pelo município e as igrejas estão empenhadas em oferecer sacrifícios para Ele. E eu estou falando isso porque para Jesus amar significa isso, de se envolver de maneira sacrificial com os vulneráveis. Assim como o samaritano, que arriscou a sua vida quando parou na estrada. Mas só que Jesus fez mais uma coisa. Além de não permitir que decidamos como amar, Jesus também não permite que escolhamos a quem amar. Porque Ele nos manda amar até os inimigos, a orar por eles, a fazer o bem a eles. Mas vamos ser sinceros, por instinto, e um instinto carnal, um instinto da nossa natureza caída, nós selecionamos as pessoas que queremos ajudar. E geralmente elas são iguais a nós, e geralmente são pessoas de quem nós gostamos, se não muito, um pouquinho. Jesus não aceita esse tipo de seleção. Ao descrever um samaritano auxiliando um judeu, Cristo não poderia ter usado um modo mais vigoroso de explicar que qualquer carente, não importa a sua raça, não importa a sua preferência política, não importa a sua classe social ou religião, ele é nosso semelhante. Nem todos são nossos irmãos na fé, poderão vir a ser, até pela maneira como você trata dele, mas todos são nossos semelhantes e temos de amar os nossos semelhantes, como diz a palavra de Deus. Jesus então faz mais uma coisa, ele muda a pergunta, de quem é o meu próximo, que aquele inquiridor da lei fez, para a seguinte pergunta, você já percebeu isso? Quem foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E a resposta à pergunta de Jesus é que foi o único que mostrou amor e compaixão. O próximo não era uma pessoa atraente daquele samaritano. Ele é retratado sujo de sangue, nu e semi-morto. Ele não tem condições nenhuma de retribuir o amor, o dinheiro e as roupas que aquele samaritano vai lhe dar. Ele precisa de ajuda e não tem como ressarcir. E ao colocá-lo como herói dessa história, um samaritano, Jesus estava querendo dizer algo assim para aquele perito na lei. E se a única esperança, se a sua única esperança fosse ser cuidado por alguém que não lhe deve ajuda nenhuma? A pergunta que ele faz para aquele homem quer dizer mais ou menos isso. E se a sua única esperança fosse ser cuidado por alguém que não lhe devesse ajuda nenhuma? Pelo contrário, só lhe devesse, na verdade, repúdio. E talvez era isso que os samaritanos, achavam que deviam aos judeus. E se a sua única esperança fosse receber graça de alguém que tinha todos os motivos, com base em seu relacionamento com ele, para lhe pisar em cima. Não só passar de largo, mas chegar e pisar em cima. Jesus conclui a história perguntando, então, àquele doutor da lei, quem foi o próximo do homem caído na estrada? E ele não tinha outra resposta para dar, senão aquele que teve misericórdia dele. Ele teve que concordar que se fosse ele, o homem largado na estrada, e uma pessoa de quem ele só podia esperar rejeição lhe mostrasse amor de próximo, ele teria recebido a ajuda sem pestanejar. E foi só então, depois disso, que Jesus disse para ele, vai e faze o mesmo. Aquele doutor da lei, ele não tinha a mesma perspectiva que nós temos hoje.
Nós somos muito mais privilegiados. Sabe por quê? Porque, de acordo com a Bíblia, somos todos nós parecidos com o homem à beira da estrada. Somos todos nós parecidos com o homem à beira da estrada. Espiritualmente mortos em delitos e pecados. Mas quando Jesus veio a este nosso mundo perigoso, ele desceu pela estrada que nós caminhávamos, a nossa Jericó. E embora fôssemos os seus inimigos, ele teve compaixão da nossa penúria, da nossa situação. Veja o que diz na versão, na linguagem de hoje, Romanos 5:10. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Jesus se aproximou, ele nos salvou, não apenas arriscando a sua vida, como fez o samaritano, mas à custa da sua própria vida. Na cruz, ele pagou uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. Na verdade, Jesus, ele é o grande samaritano exemplificado pelo bom samaritano. Veja nos evangelhos como Jesus se identificou. Veja nos evangelhos como Jesus se preocupou com as pessoas em situação vulnerável, em diversas circunstâncias e em diversa realidade. Nós começamos esse culto com um cântico que falava sobre isso, a cura de um cego que esmolava em uma situação vulnerável, onde Jesus demonstrou a sua graça. Jesus, em sua encarnação, foi morar com os pobres, viveu, comeu e associou-se com os marginalizados da sociedade, a ponto de ser chamado, de publicano, de pecador por causa disso. Ele ressuscitou o filho de uma viúva pobre, que não teria mais como se sustentar. Ele mostrou o grande respeito por aquela mulher imoral que era uma excluída da sociedade, a mulher pecadora. Na verdade, Jesus conversava em público com as mulheres, algo que nenhum homem ligeiramente respeitado na sociedade fazia. E assim bateu de frente com os sexistas de seus dias, que marginalizavam as mulheres. Nós já fizemos um grande avanço, mas ainda as mulheres são marginalizadas. Jesus também se recusou a concordar com o racismo de sua cultura quando fez de um samaritano odiado o herói desta parábola que estamos estudando. E quando começou um tumulto, afirmar que Deus amava os gentios, como a viúva de Serepta, como Naamã, um sírio, tanto quanto amava os judeus, Jesus criou um reboliço danado. Jesus mostrou interesse especial, sabe por quem? Pelas crianças. Apesar de os discípulos acreditarem que elas não mereciam o tempo dele. Alguns irmãos aqui conheceram nessas últimas 2 semanas um coral de crianças órfãos de Uganda, o Atuto, que significa as crianças. Esse foi um projeto de um casal de missionários que foram para Uganda e viram a situação vulnerável daquelas crianças órfãs. Seus pais morrendo por causa da guerra, muitas mães morrendo por causa da AIDS, e eles resolveram criar então uma aldeia, uma grande aldeia, porque ontem eu ouvi isso num depoimento, que os africanos acham que a melhor forma de criar uma criança é expô-la a uma comunidade, e eles criaram uma grande aldeia, onde são construídas 8 casas circulares, nessa grande aldeia. E cada casa dessa, 8 crianças órfãs são assistidas por uma mãe social. 8 casas. E essas crianças recebem o amor, essas crianças recebem o carinho, recebem educação, recebem dignidade. E uma delas chegou ao parlamento de Uganda. Nós aplaudimos quando ouvimos isso, queridos irmãos, e ficamos emocionados com isso.
E aquelas crianças começaram a cantar, dizendo assim: nós fomos órfãos. Nós não somos órfãos, porque nós conhecemos o amor do Pai, através desse ministério. A missionária e pastora anglicana Edmeia Williams criou no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, um morro que há um tempo atrás era muito perigoso. Eu não tenho ouvido nenhuma investida de policiais no Morro Dona Marta. Edmeia Williams criou ali a Casa Marta e Maria para atender as crianças daquele morro em situação de vulnerabilidade. A intenção dela era criar só um coral no início com aquelas crianças. Mas o trabalho foi crescendo, foi se desenvolvendo, e ela presta todo o cuidado. E aquele morro foi pacificado sem precisar de polícia. Aquele morro é um dos mais seguros hoje para se viver no estado do Rio de Janeiro. A criminalidade é quase zero, porque uma mulher, com compaixão no seu coração, resolveu assistir crianças e famílias em situação de vulnerabilidade naquele morro. Jesus tinha um interesse especial pelas crianças, apesar de os discípulos acreditarem que elas não mereciam o tempo dele. Leprosos também são figuras importantes no ministério de Jesus. Além de serem doentes à beira da morte, eram párias sociais. Jesus supriu a necessidade de cura física daquelas pessoas e foi mais além. Ele estendeu a mão, tocou nelas, presenteando-as com o primeiro contato humano que recebiam há muito tempo. A própria mãe de Jesus profetizou, que ele encheria de bens os famintos, porém mandaria os ricos embora sem nada. Todavia, Jesus também mostrou misericórdia e justiça para pessoas que não eram pobres. Ele fez refeições na casa de cobradores de impostos, e que, embora fossem pessoas das mais ricas da sociedade, eram as mais odiadas, já que o enriquecimento delas vinha da colaboração com as forças romanas de ocupação. Jesus Cristo teve compaixão deles também. As primeiras testemunhas do nascimento de Jesus eram pastores de ovelhas, um grupo menosprezado e tido como não confiável. Mesmo assim, Deus revelou a eles o nascimento do seu filho. E as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus eram mulheres, outra classe de pessoas tão marginalizadas que a palavra delas não era aceita em nenhum tribunal, não era admitida em nenhum tribunal. Entretanto, os evangelhos relatam o testemunho delas, e foram as primeiras a testemunhar do Cristo vivo. Por causa desses exemplos, e de muitos outros que poderíamos citar, nós devemos nos preocupar intensamente com os fracos, com os vulneráveis, como ele se preocupava. Porém, antes de nós nos lançarmos, nos oferecermos a esta tarefa, a este amor de próximo a alguém, nós temos que receber este amor. E somente quando somos salvos gratuitamente por alguém que só merecemos repúdio, é que nós sairemos pelo mundo dispostos a ajudar qualquer pessoa necessitada. Quando recebemos por meio de Jesus esse amor de próximo tão radical, passaremos a ser o tipo de próximo que a Bíblia requer de nós. Esse versículo é muito tocante. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Esta parábola, queridos irmãos, ela é atemporal. Nós podemos substituir as ocupações, as nacionalidades e raça por equivalentes modernos. E nada mudou desde o dia em que Jesus ensinou esta parábola. Portanto, a parábola não é uma história sobre alguém que simplesmente praticou uma boa ação.
Na verdade, essa parábola, ela é uma denúncia contra qualquer um que tenha erguido barreiras contra o seu próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma ordem que vai além de nosso círculo de amigos e de companheiros cristãos. É um chamado para que mostremos misericórdia aos desventurados que estão morrendo pelas estradas de Jericó da vida. O nosso amor não pode ser apenas um sentimento, ele deve ser ativo. Precisamos almejar, trazer cura, trazer transformação para os que recebem misericórdia sob o reinado de Jesus, do qual nós somos súditos, pelo menos assim afirmamos que Ele é o nosso Senhor. Vá e faça o mesmo. É o chamado de Jesus para nós também, para mim e para você. Como de forma prática nós podemos responder a isto? Eu citei alguns casos aqui que estão distantes de nós. A Casa Marta e Maria, o Ministério Atoto, mas nós temos serviços que prestam assistência a vulneráveis bem próximos de nós. O Ministério Cria Paz, ministério que o reverendo Magno constituiu lá em Paulínia, é uma casa que recolhe pessoas com dependências químicas. Não só eles, mas as suas famílias são assistidas. A nossa igreja, a Junta Diaconal, tem constantemente visitado aquela casa para levar sustento e apoio àquela casa. As nossas irmãs da direção do artesanato têm feito campanhas constantes para ajudar aqueles irmãos, envolvendo pessoas até que não são da nossa igreja, que não são evangélicos, que não estão nem aí para isso. Nós temos que ter sabedoria para tirar da mão do ímpio, para assistir o pobre necessitado. E elas ajudam com o maior prazer. Nós temos o Serviço Social Nova Jerusalém, do qual nós somos parceiros. Alguns irmãos da nossa igreja aqui prestam serviços lá. Você pode perguntar ao nosso irmão Bira, a Lília Marques, saber como você pode ajudar, como você pode participar desse trabalho. Nós temos a Cidade dos Meninos e das Meninas, dos quais nós somos parceiros também, e certamente precisam de voluntários, de pessoas que se envolvam ali com aquele ministério, um sonho que missionários tinham para outra cidade. Eu fiquei sabendo isso semana passada pelo doutor Leôncio, que foi presidente também da FEAC e que contribuiu e contribui ainda muito para a assistência social no nosso município. E aqueles irmãos resolveram vir para Campinas e aqui criaram esse ministério que tem sido bênção. Nós já falamos aqui das iniciativas do nosso artesanato e do socorro que a nossa junta diaconal tem em momentos de crise. Quando houve aí a microexplosão, que atingiu mais, a classe média do que a classe pobre, graças a Deus, porque nós temos recursos maiores para nos socorrer, mas assim que soubemos que lá na Vila Nogueira, num cantinho lá onde há pessoas em situação de vulnerabilidade, os nossos diáconos prontamente atenderam a uma reunião de urgência e sentamos ali à mesa com o presidente da junta diaconal, com o diácono responsável, e já criamos ali uma estratégia, e em pouco tempo, queridos irmãos, em pouquíssimo tempo, a igreja toda já tinha se mobilizado, já tínhamos mais do que o necessário para socorrer as poucas pessoas, irmãs nossas ali, e moradores daquela comunidade que precisavam de uma assistência. Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque nós estamos na estrada de Jericó, com Jesus, o grande samaritano, aprendendo com ele, estendendo a nossa mão ao aflito e àquele que está passando por situação de vulnerabilidade. Procure saber o que você pode fazer como cristão, pessoalmente, individualmente, mas se junte aos nossos diáconos, procure-os. Vamos dar um abraço neles essa semana, agradecendo a Deus pela vida deles, pela disposição deles.
por arriscarem muitas vezes, por passarem por situações difíceis na sua ajuda. Vamos ajudá-los a fazer o seu serviço. Vamos nos mobilizar com a nossa cidade, pelo menos, para alcançar vidas que estão perdidas, sem Cristo, sem salvação e precisando de um toque, o toque de Jesus Cristo, para que as suas vidas sejam transformadas. E não se esqueçam de orar pelo nosso irmão Jean Carlos, nosso missionário lá no Iraque, que não faz só um trabalho de pregação do Evangelho, mas os refugiados estão indo para aquela região, acuados. E eles fazem um trabalho social muito grande ali. E Campinas tem muitos refugiados, que estão vindo de muitos países. Eu não sei se vocês sabem disso. A igreja de Barão Geraldo, presbiteriana de Barão Geraldo, tem assistido a um grupo de haitianos, dando educação, estudo. A nossa igreja pode fazer, queridos, muito mais. E podemos aplicar esse princípio de Jesus Cristo, amando aqueles que nós não conhecemos, amando aqueles que a princípio não são amáveis, mas que o nosso coração terno, cheio de Jesus Cristo, vai trazer vida e salvação para eles. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a viver esta mensagem. Os irmãos não sabem com que temor e tremor eu prego isso hoje aqui. Porque nós não podemos ser só ouvintes, não podemos só ser pregadores, mas precisamos ser praticantes daquilo que ouvimos da parte de Deus e daquilo que pregamos com tanto desejo de ver transformações. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Sônia, Norberto, eles vão nos ajudar nessa última música que vamos cantar, que é a história de um diácono, Barnabé, o Zé das Consolações. O José das Consolações. Homem cheio do Espírito Santo de Deus, e cujo coração e cuja vida mostrou que ele era alguém que estava disposto a servir a Jesus Cristo com seus dons, com seus talentos. Há algum tempo eu fiquei sabendo que o Norberto tinha se formado em um novo instrumento, né? O acordeon, um instrumento muito próximo de nós, né? E Norberto, eu queria dizer para você da alegria de ver você tocando esse instrumento aqui, porque há 2 anos atrás, mais ou menos, ele sofreu um acidente, precisou fazer uma cirurgia na sua mão, e ele ficou temeroso, e nós também oramos para que Deus restaurasse plenamente, né, a sua mão, porque esse é o seu ofício, o seu trabalho, mas ele serve a Deus com ele também. E graças a Deus nós o vimos tocando novamente na nossa igreja, e um instrumento que exige muito, né, das mãos, e ele está aqui plenamente curado para a glória e honra do nosso Deus. Obrigado aos irmãos que vão acompanhá-lo aí. Vamos ficar de pé e vamos cantar Não Fica Bem, a gente passar bem e o outro caristia. Não fica bem a gente passar bem e o outro caristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso,
quando a igreja se espalhou para todo canto que havia. Providência, assim por mão de Deus, chegou a Antioquia. Dando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Senhor, nós queremos ser esses homens e essas mulheres de Deus, que têm o coração cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de amor, para repartir com todos aqueles que estão longe e precisando do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de refletir sobre tão importante assunto, que nós temos homens que se envolvem com ele, mas que toda a igreja precisa estar envolvida junto com os diáconos nesta obra, Senhor, social, nessa obra, ó Deus, de assistência, como Jesus fez, como Jesus nos ensinou. Tira de nós, Senhor, todo preconceito, tira de nós toda barreira, tira de nós todo comodismo, tira de nós toda visão errada, tira de nós todo medo, tudo aquilo que pode atrapalhar, Senhor, de nos envolvermos mais com esse ministério. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, fica conosco, nos acompanha nesse dia, nesse restante de dia e nesta semana que se inicia, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o fortalecimento do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre vós permaneça, hoje e para todos sempre. Amém. Sentados. Nós gostaríamos de saber se nós temos algum visitante entre nós, alguém que nos dá a alegria da sua presença hoje aqui conosco. Nós pediríamos a gentileza de você se colocar de pé por um instante, para reconhecê-los. Nós temos lá na nossa galeria. Muito obrigado pela presença de vocês. Receba o nosso abraço carinhoso aí de irmãos que estão próximos. Vocês são muito bem-vindos aqui em nosso meio, tá? Deus as abençoe ricamente. E nós temos a alegria de ter a família Mizuno aqui conosco, depois de um tempo, que mudaram lá para Goiás, estão aqui conosco. Alegria muito grande revê-los, que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês, o trabalho de vocês, que sabemos que tem sido árduo, né? Principalmente nesse momento do nosso país. Que Deus os abençoe ricamente. Dê atenção ao nosso boletim, especialmente a convocação para a nossa EBF, a Escola Bíblica de Férias.
Você pode ajudar, você pode participar e abençoar a vida de muitas crianças que vão passar aqui nesses dias de EBF conosco. Deus os abençoe, tenham todos uma boa noite e uma boa semana.